Salve, turma! Pois é, apesar da frase ser igual, é óbvio que eu não sou o Tica, vocês já perceberam isso. Para quem não me conhece, eu sou o Paiva, trabalho aqui no marketing do Simoseng e hoje terei a honra de ocupar esse lugar que é muito bem ocupado pelo nosso âncora, pelo nosso apresentador, que é o Tica, que infelizmente hoje está de atestado e não pôde comparecer, e por isso a gente jamais também deixaria de dar continuidade no nosso programa, porque a gente sabe que o show não pode parar, não é mesmo? E hoje é um episódio engraçado. Por que ele é engraçado? Porque o apresentador que é novidade para vocês. A convidada já é uma velha conhecida da categoria cegonheirense e eu vou apresentar ela para vocês agora. Melhor, eu não vou apresentar, eu vou deixar ela se apresentar para a gente. Seja muito bem-vinda, doutora Thalita. Ela é a dentista aqui do Simoseng. Muito obrigada, é uma honra poder estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho da minha experiência, do que eu possa trazer de melhor aqui. Ótimo. Bom, como vocês já sabem, como vocês estão acompanhando, nós estamos no mês das mulheres, no mês de março, que é o mês dedicado às mulheres. E todas as convidadas desse episódio, todos os convidados desse episódio foram mulheres, né? E por isso, hoje, você está aqui. Você ou senhora? Eu sempre fico na dúvida, porque meu avô falava assim, ó, se for casada, você chama de senhora, independente da idade. Se não for casada, eu sei que você é casada, mas se não for casada, você fala você. E às vezes eu falo você, e a pessoa fala assim, não, é senhora. Não, para mim o que ficar melhor para você. E é Thalita ou doutora Thalita? O que ficar melhor também. Muitas pessoas chamam Thalita, outras chamam doutora Thalita, então... Ótimo. Se apresenta melhor para quem não te conhece, para quem quer saber um pouco mais, além da dentista do Simoseng. Já falei, já dei um spoilerzinho aqui que você é casada. O que mais que a gente pode falar sobre a doutora Thalita? Então, eu sou mãe de 2 filhos, uma menina de 5 anos e um menino de 3. Sou empreendedora também. Tenho a Smile Suprema, que é uma clínica odontológica em Contagem. Gosto de trabalho também social. E trabalho aqui também como dentista. Joia, atende aqui quais dias da semana, quais horários? Aqui eu atendo na segunda, na parte da tarde, de 1 às 17. Quarta-feira, na parte da manhã e na parte da tarde, de 8 às meio-dia e de 1 às 17. E também na sexta-feira, na parte da manhã. Perfeito. Doutora, vamos começar então esse nosso bate-papo com uma pergunta que eu acho que ela cabe para praticamente todos os profissionais e nem todos conseguem responder quando eles fazem só o básico da profissão, que eu sei que não é o seu caso, né? Hoje você atende aqui no sindicato, tem a sua clínica. Quando foi que você decidiu que não queria ser aquela dentista, sabe, que fica pagando alguém para gritar orçamento dentário sem compromisso na porta? Não estou aqui julgando quem faz, mas a gente sabe que acontece. Quando foi que você olhou e falou assim, não, eu não quero fazer o básico da minha profissão, eu quero ir além? Quando você acha que isso aconteceu? Foi quanto tempo depois que você começou a atuar? Na odontologia é muito difícil, porque todo mundo que está estudando acha que vai sair ganhando bem, acha que vai sair e vai ser o melhor. Não, a odontologia não é assim. Mas você estava me falando agora que não sabe nem o que faz com tanto dinheiro? Eu não falei nada disso. Então, pelo fato dos alunos ser tão ainda... nossa, a minha dentista, ela fez... Nossa, ela tem uma clínica. Nossa, minha dentista, ela trabalha no ar-condicionado. Minha dentista, então, às vezes, fica mais lubridioso, sabe? E, na verdade, não. Quando a gente sai, a gente vê que a vida não é assim. Tem vários lugares, né, que... Bom de trabalho. Quando eu falo bom de trabalho, é lugares que esterilizam material. Então, você vê coisas muito ruins na profissão. Entendo. Então, quando você entra em um lugar desse e você fala, esse não é o profissional que eu quero ser, é quando você começa a dar valor ao seu próprio... ao seu próprio trabalho, sabe? É o que realmente você quer da vida. Porque é tão bom, é uma profissão tão bonita, Sim. Onde você pode ajudar tantas pessoas, desde criança ao idoso. Então, foi isso. Foi eu passando de clínica em clínica até eu ver que realmente não era aquilo que eu queria. Então, quando alguém te dá a oportunidade de trabalhar certo,
é onde você tem que se agarrar. E o sindicato foi uma delas. Que legal. É feliz aqui então? Sou. Que ótimo. E me fala uma coisa, já criando essa conexão sobre o mês da mulher, sobre essa pauta, né, mulher, e associando isso à sua profissão e também ao sindicato, sinta-se extremamente à vontade para responder. Você já sentiu alguma vez nesse atendimento ao público masculino, que obviamente aqui é a maioria são motoristas e etc. Você já sentiu em algum momento assim aquela falta de crédito na profissional por ser mulher? Você acha que em algum momento assim tem aquele paciente que chega e quer às vezes até impor o tipo de tratamento que já quer fazer, porque hoje em dia quase todo mundo chega com um diagnóstico, pelo menos no médico eu sempre ouço, né, falar isso. Eu tenho um amigo que é médico, ele fala, o povo hoje chega lá só, parece que é só para falar para mim o que eles têm. Sim. Isso acontece no caso, né, do consultório odontológico também? Já teve alguma situação assim que você percebeu um certo machismo dentro da profissão, dentro da rotina de atendimento? Eu não diria machismo, porque tanto homens, atendo aqui tanto homens quanto mulheres, e às vezes é meio do cotidiano mesmo, igual você falou, que seja médico, que seja em qualquer lugar. Então, eu não diria machismo ou empoderamento, às vezes, de uma mulher. Não. Às vezes, a pessoa fala assim, olha, eu vim aqui porque eu preciso extrair o dente agora. Não, mas aqui faz na hora, que é urgência, aqui também atende urgência. E aí, você explicar que você precisa de uma radiografia para poder fazer isso. Dá para fazer, mas existe um risco. E a gente tem que eliminar esse risco. Então, eu preciso de radiografia, até mesmo a restauração, que às vezes está grande, e eu falo assim, não, eu preciso de um raio-x. Então, é mais nisso. Mas são pessoas que super compreendem, porque vê que aí estava na hora do profissional saber lidar, saber explicar. Então, quando o profissional consegue explicar, eu acredito que qualquer pessoa consegue compreender. Legal, muito bacana. Olha, para você que está assistindo e para você que chegou agora, não se assuste, o Tica não está despigmentado, tá? Eu sou o Paiva, repetindo. Estou aqui hoje como assessor de marketing do Simoseng, porque o nosso âncora, infelizmente, não pôde comparecer em virtude de uma questão de saúde. O Tica está bem, mas ele precisa se recuperar, tá bom, gente? Aproveitar também para agradecer todo mundo que faz esse podcast acontecer, pessoal do Jean, que trabalha na parte técnica, que faz esse material para vocês chegar na mão de vocês com muito brilhantismo. Agradecer o nosso presidente Tatu, que é quem sempre incentiva muito a gente poder promover episódios como esse, que vão de encontro à família cegonherense, diretores que apoiam, as meninas do administrativo, né, a Kátia, a Cris, todo mundo que faz o episódio chegar até vocês. Isso aqui nunca é feito por uma pessoa só, ok? Parabéns para todo mundo e obrigado para todo mundo, principalmente para você que nos acompanha. E manda a sua pergunta quando a gente anunciar os próximos convidados. Se você tem interesse de participar aqui como convidado também, seja muito bem-vindo. Esse podcast foi feito para vocês. Bacana? Continuando aqui então, doutora, como que foi esse processo de construção já assim, né, da sua autoridade profissional nesse mercado que é extremamente competitivo? Eu lembro que quando eu era criança, você tinha que às vezes demorar muito tempo para achar um consultório odontológico que conseguisse te atender. É claro, né? Eu sou uma criança da década de 80, mas eu falo assim, 2026, hoje ninguém tem dificuldade, pelo menos nos grandes centros, ninguém tem dificuldade para achar um consultório odontológico. Então, é um mercado extremamente disputado. Como foi essa construção de autoridade profissional nesse mercado? O que você faz para isso? Como que isso aconteceu até assim, querendo ouvir de você, mulher, que hoje é muito respeitada na sua profissão? Então, na odontologia é dia após dia, né? Quando a gente abre uma clínica ou um consultório, você é o primeiro paciente, você atende, e esse paciente vai te indicar outro, que vai te indicar outro. Então, é migalha, sabe? Você constrói por migalhas. Por mais que existe Instagram, que existe essas redes sociais que as pessoas postam, muita coisa, pode ser que dê certo, né? Como a gente vê dando, mas na maioria não é assim. Na maioria, o Instagram ali está mostrando, às vezes não é real. Então, eu falo que é indicação. A indicação, ela te traz, ela te cresce. Então, quando você está crescendo na profissão, pode ter certeza que você é um bom profissional, porque se alguém tem a capacidade, a coragem de indicar você,
já é uma honra muito grande. Quando alguém chega no meu consultório e fala assim, não, eu vim de indicação de fulano. Para mim, o meu dia já ficou muito feliz, porque é uma honra para mim alguém me indicar. Claro. É legal isso que você falou, porque hoje tem uma vitrine virtual muito grande para todo mundo, né? Qual dica que você dá para aquela pessoa que está assistindo a gente ficar atenta a certas abordagens que podem existir nesse marketing aí de consultórios odontológicos que podem ser um sinal de alerta para as pessoas? O que você fala que as pessoas podem prestar atenção antes de fechar um serviço? É até difícil, porque as pessoas são tão marqueteiras que é difícil até nós mesmos da profissão saber onde está o erro. Claro que tem erros que a gente percebe porque mostra, né? Como até falo, né? Muitas pacientes me perguntam qual que é a marca do Botox que você usa. E, às vezes, isso nem é importante. O importante é a diluição do produto. Então, às vezes, parece lá, né? Aí parece o produto e fala, não. E aí você vê que o produto está lá em cima. Então, quer dizer que diluiu muito mais do que o necessário. Então, assim, essas pequenas coisas a gente consegue pegar. Mas, no geral, eu falo que odontologia, né, que dentista é indicação. Entendo. É difícil você ir em uma clínica, eu vi no Instagram. Acontece muito. Muitas pessoas já entraram na minha clínica, passei na porta e vi. Mas não é passar na porta e vir e entrar. É ali quando está conversando, aí fala, nossa, você me deu uma segurança. Sim. Então, muita gente vai e quebra a cara, e muita gente vai e dá certo. Sim. Então, eu falo, tem muitos pacientes meus também que já aconteceu, nossa, Thalita, eu sei que você vai brigar comigo, mas eu precisava ir e deu ruim. Então, acontece. E você briga? Não, mas eu fico com dó. Eu fico com muita dó. Mas eu vou falar o quê? Já aconteceu? Se eu brigar? Vou ajudar, né? Vou ajudar. Por você ter um bom coração, igual você tem desse jeito, eu achei que você brigar com os pacientes, você não briga, vai ganhar um presente do Simoseng. Olha que bacana, já que você tem um bom coração, ainda falou que tem interesse em ajudar causas sociais, esse presente aqui é pra você, ó. Eu sei que você já faz parte do time aqui do Simoseng, mas eu acho que esse presente você ainda não tem. Só faltava eu ter, né? Agora sim, agora tá completo, ó. Olha só que bonita. Agora sim. É mentira, viu, gente? Presente não é só pra ela, não, tá? Todo mundo que vem aqui, todo convidado ganha. E o Tica me mandou falando que se eu não entregasse o presente dela, queria brigar comigo depois. Mas eu acho também. que é a única convidada que a gente podia esquecer o presente, porque depois era fácil de entregar, né? Porque amanhã mesmo já vai estar aqui. É verdade. Mas olha só, você chegou em um ponto aí que nem estava na nossa pauta aqui falar sobre, mas eu acho muito legal falar. Nos últimos anos, consultório odontológico começou a ficar mais reconhecido como um lugar de aplicação de toxina botulínica, é isso mesmo o nome? Isso. Do que só o tratamento dentário, né? Então tem muita gente hoje procurando o consultório odontológico por uma questão de estética também. Como que foi essa transição, essa permissão para o consultório odontológico? Todo dentista pode fazer isso? Como que é e o que está permitido, até o que está permitido para os dentistas fazerem essa manipulação dessa toxina, e se você puder também explicar um pouco para as pessoas, quem tiver interessado aí, tá? Tiver com a cara assim já igual eu, né, caminhando para ficar mais enrugado, eu perguntei, mas estou interessado também. Como é que é, doutora? Então, a dentista, né, mexe com cabeça e pescoço, então nada mais como eu posso dizer? É uma coisa que ali vai mexer na face. Não tem outro profissional mais qualificado do que o dentista. Porque o dentista ele aprende musculatura, ele aprende tudo, né? Tanto de veias como artérias, como tudo. Então não é um profissional assim, que não seria qualificado, assim, o mais indicado a fazer esse tipo de procedimento. Mas não são todos os dentistas que estão trabalhando com isso atualmente, não, né? Tem alguns que continuam só mesmo... Não, na verdade é um curso, né? Entendi. É um curso que o dentista faz e aí ele já é apto a aplicar. E, na verdade, nem vamos dizer que... Por que não todos os dentistas fazem? Primeiro que você tem que ter uma noção, né?
até mesmo, por exemplo, vamos fazer o botox facial, né? Coloca ali no terço superior e aí você arqueia a sobrancelha. E aí você o paciente não gosta, né? Você tem que saber desarquear a sobrancelha. Então... Isso é aquelas pessoas que fica com aquela cara meio parecendo que tá desconfiado o tempo todo. Exatamente. Tem pacientes que mesmo você arqueando por igual, tem uma deformidade ali, bem que seja pouca. E aí, quando você faz isso, ela fica muito mais evidente. Então... Essa deformidade que você tá falando é uma deformidade, tipo, natural? Já é da pessoa? É natural, por exemplo. É o feio natural? Você é naturalmente feio. Eu não diria feio, por exemplo. A pessoa que dorme só de um lado, ela vai ter um lado diferente do outro. Meu Deus, eu durmo só de um lado. Não, mas tem quanto tempo você dorme só de um lado? Há uns 38 anos que eu tenho então de vida. É muita... Então, é isso. Então, assim, o profissional que ele faz um curso, que ele é qualificado a isso, ele vai saber. Ele vai saber corrigir, ele vai saber fazer a aplicação correta. E o Botox é para todo mundo ou na maioria das vezes é só uma questão de estética mesmo? Por exemplo, eu falei brincando que, né, a avó tô perguntando para mim também. Na verdade, não, eu não tenho vontade, assim, não tenho desejo. Pode ser que mude de ideia qualquer dia, qualquer momento, mas realmente, assim, não tenho essa vontade. Mas é um procedimento que hoje vocês recomendam, por exemplo. Eu fui lá, sentei na sua cadeira para fazer uma limpeza ou, né, fazer uma extração do siso. Você já recomenda, tipo assim, você já tá meio acabadinho, você tá rodando muito no minério, já tá na hora da gente aqui já começar a aplicar um botox aí. Ou não, você espera a iniciativa do paciente mesmo? Normalmente sim, a iniciativa do paciente, até porque é um procedimento estético, né? Então, se a pessoa tem vontade, ela vai te procurar. Sim. Eu não consumo vender. Isso, eu sou a dentista que eu tenho que aprender a vender, porque eu não sei vender. A não ser que a pessoa esteja realmente precisando. Mas na parte da estética, eu recebo procura. E eu não faço venda, né? Disso, sentou ali, olha, vamos fazer um botox. Não. Até porque as pessoas que me seguem, que vai na clínica, sabem que eu faço. Então, já me procura para poder fazer o procedimento. Entendi. Legal. Bom, falando sobre essa questão de procedimento, né, da odontologia e também casando de novo a pauta, né, do universo feminino dentro aqui da odontologia, o que eu queria te perguntar a sua profissão requer sempre curso, que é uma coisa que você falou aqui agora. Sempre tem curso de aperfeiçoamento, mesmo a gente estando fora da profissão, percebe isso, né? A odontologia está sempre tendo momentos de aperfeiçoamento do profissional e estudo, né? Enfim, é um profissional que sempre precisa evoluir. Como que você consegue ser uma boa profissional, trabalhar no sindicato, ter sua clínica, ser esposa e mãe de 2 crianças pequenas? Como que você dá conta de tudo isso? Você dorme? Claro que eu durmo, às vezes. Claro que eu durmo, às vezes. Então, a gente faz as coisas ficarem mais leves, né? Por exemplo, eu fiz um curso recentemente, então eu levei meus filhos, meu marido... Foi no final de semana, então eles curtiram e eu curti da minha maneira e eles curtiram da maneira deles. Então, a gente sempre tenta ficar em família. Quando vai, sei lá, que você vai para São Paulo fazer o curso, vai comigo. Eu fui para Congonhas, foram comigo. Então, a gente tenta manter bem leve, sabe? À noite eu curto com eles e no final de semana as crianças curtem com o pai. E é isso, eu acho que a gente tem que fazer a vida mais leve. Quando eu falo a vida mais leve, é sem preocupação, é sem pensar muito no amanhã, ou sem pensar, meu Deus, eu não estou dormindo. Ajuda a ficar mais leve. É até difícil, até para eu falar isso, porque a gente, às vezes, não consegue fazer o que a gente fala. Mas é bom falar para isso ficar bem evidente na mente mesmo, sabe? Para ficar mais leve para a gente. Porque não é fácil mesmo ser mãe, empreender, trabalhar fora... casa, filho, mas eu acho que a base de tudo é a família. Quando a família está ali por você, você também está pela família e tudo fica mais leve, mais fácil. Podemos entender, baseado na sua resposta, então, que para aquelas mocinhas que estão nos assistindo, que está namorando, que ainda não casou, que tem que prestar muita atenção, então, nesse pretendente aí, né? Porque se não tiver um marido como o seu, que vai dar esse suporte, que vai ficar com os filhos na hora que você estiver ali
por exemplo, fazendo curso, obviamente fica muito mais difícil conseguir, né, essa leveza que você está falando. Inclusive, te dar um toque aqui de amigo, pra você mandar um abraço, um beijo pro marido aí, que você não falou o nome dele ainda, e ele vai assistir e falar assim, pra ficar com os meninos eu fico, né? Mas não falou nem meu nome lá. É isso aí, um beijo aí, amor, com Deus aí, até daqui a pouco eu tô aí. Então tem que escolher bem também, né? Porque se não escolher bem o marido, igual você falou, a família já fica mais difícil. Aí o marido passa a ser um fardo também pra mulher, certo? A base familiar, ela é tudo até mesmo para você criar seus filhos, para você manter ele no caminho certo, que às vezes, né, pela fé, não falo religião, mas pela fé, ali no caminho de Deus. Eu acho que a base familiar, eu acho que hoje em dia é tudo, literalmente para a vida mesmo. Certo, ótimo, muito bem pensado. Você acredita que a mulher na odontologia, ela durante muitos anos foi mais... era muito mais, você via muito mais dentista, né, mulher, né? Eu acho assim, e me corrija, tá, de verdade, né, não é minha área, então eu não sei, mas eu acho que teve no primeiro momento de ascensão da profissão de vocês, eu acho que tinha muito homem, né, até onde eu sei, o mínimo que eu sei de história da odontologia começou com muitos homens. É porque antes era barbeiro, né? Era barbeiro? Como assim? Há muitos anos atrás. O barbeiro, você ia lá cortar o cabelo e falava... a cadeira do dentista era a cadeira de um barbeiro. Eu não sabia disso, não. Ali há muitos anos atrás, gente, há muitos anos mesmo. Nem pensava em ser nascida. Mas era um barbeiro que fazia extração de dente. Até mesmo pacientes meus, mais velhos, mais idosos, falam, nossa, eu perdi esse dente na cadeira de um barbeiro. Não, perdeu batendo ele na cadeira do barbeiro, não é possível que ele estava vivo nessa época. E tirava, sem anestesia, sem nada, tirava, porque estava sentindo dor. E ali o pai ia cortar cabelo, falava, bora arrancar o dente desse menino, tá doendo. Então era um barbeiro, então. Eu nunca imaginei isso. Então começou, vamos falar assim, começou no barbeiro e depois, aí eu sei que teve uma ascensão também das mulheres na profissão, né? Assim como teve várias outras profissões também que foram, vamos falar assim, mais direcionadas para as mulheres, como é o caso de enfermeiras, professoras. Hoje eu posso falar que é praticamente uma ignorância querer associar uma profissão a um gênero específico, né? A nossa categoria, por exemplo, é importantíssimo a gente falar sobre isso aqui, que já conta com muitas mulheres no volante. E isso é sensacional, porque é uma profissão aberta a todo mundo, assim como todas as outras. O que é fechado é a cabeça das pessoas que ainda tem preconceito para pensar que uma mulher não pode estar num volante, para pensar que uma mulher não pode estar num consultório odontológico ou qualquer outra profissão. Não é, doutora? Isso aí. E aí agora, falando dos dias atuais, assim, tem mais mulheres nos consultórios odontológicos? Está praticamente igual, dividido? Ou assim, porque lá em cima eu falei, né, da questão aqui do Simoseng especificamente. E agora falando pelo lado positivo, você acha que as pessoas confiam mais em dentistas mulheres do que em dentistas homens? E eu vou te falar por mim, eu não sei porquê, mas eu confio mais em dentista mulher. É mesmo? Eu acabei de falar que pra mim a profissão não importa e parece que eu tô sendo hipócrita, mas eu tô confessando a verdade. Tipo assim, eu tenho uma predisposição maior. Sabe aquela coisa, você não planeja ir em uma dentista mulher, mas quando você vê, você tá sempre olhando numa indicação de alguma, né, dentista mulher, então... Você nunca sentou na cadeira de um dentista homem? Já, e não tem problema, mas assim, as duas vezes que eu sentei, que é quando você é atendido... deu mais conforto. Porque quando você é atendido por convênio, eles que direcionam, né? Então assim, você vai para aquele ali que é o que tem a agenda agora. Os homens eu sempre achei, tipo assim, que eu saí, parece que machucado, com a gengiva mais machucada. Acho que tem a mão mais pesada. Mais pesada. Né? E a mulher parece que ela tem uma sensibilidade maior para esse tratamento, assim, né? Quando está relacionado à saúde. E repito, não tem nada a ver, né? E, óbvio, existem excelentes profissionais de todos os gêneros. Eu acho que você deu uma sorte, então, nesse homem. Né? Porque, assim, para uma limpeza, realmente a gente precisa de uma leveza na mão. Mas isso aí é do profissional. Tem mulher que tem uma mão mais forte, que normalmente ela vai mais para o lado da cirurgia. Sim. E tem mulheres que vai para o lado da mão que tem uma mão mais leve. Mas isso é tão difícil falar, porque vai muito de profissional, sabe? Eu tenho um irmão que também é dentista, e todo mundo fala que a mão dele também é leve para certos tipos de tratamento. Então, talvez foi má sorte.
Vou procurar um dentista homem da próxima vez, só para poder ver se eu realmente tinha azar. Volto e conto para vocês aqui. Irmão dentista, marido dentista também? Não. Marido é o quê? Não, marido é engenheiro. Engenheiro. É. Mas na família tem mais alguém no ramo da odontologia? Sim, do meu lado sim. Tenho primas, tenho uma, duas, Primas? três. Primas no plural. Primas no Então plural. vou perguntar ao contrário. Tem alguém que não é dentista na família? Não, igual meus pais não são, né? Meus tios também não são, mas os primos quase todos. E quem que começou essa roda na família? Eu tenho uma prima que ela falava muito eu nem sabia que eu ia fazer odontologia, mas o meu avô já sabia, desde quando eu nasci, que eu ia fazer odontologia. Ele falava assim, não vou fazer, não. Nossa, é muito nojento. E aí, acabou que eu virei dentista, né? Como que foi para você o primeiro pensamento assim sério sobre encarar a odontologia como profissão? Obviamente, né, vou fazer uma faculdade. Então, quando foi assim? Foi pela influência da família mesmo ou foi uma identificação pessoal com a profissão? A minha prima falava muito sobre a odontologia, muito bem. E nisso ela nem era formada ainda, ela estava estudando. E ela é um ótimo profissional hoje, ela tem um amor à odontologia. E eu falo que a odontologia ela me escolheu, porque eu não pensava em odontologia. E a odontologia, como eu já falei para vocês, é uma profissão muito bonita. E eu vim parar na odontologia, assim, por Deus mesmo. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque a gente consegue ajudar muitas pessoas, a gente consegue ver um sorriso, sabe? Quando a pessoa chega, às vezes, triste ou com medo, e a pessoa sai com um sorriso, sai com autoestima melhor, isso já me deixa muito feliz. Muito feliz em questão de, nossa, que bom, ajudei uma pessoa hoje. Eu sou grata a Deus pela minha profissão, por poder proporcionar isso para as pessoas. Desde criança, porque crianças hoje em dia também têm muito trauma, e aos idosos também, que eu tenho muitos amigos idosos. Que legal, legal. Bonito isso que você falou, muito bonito mesmo. E principalmente na área da saúde, né? Que eu acho que é uma área assim, que cada vez mais a gente está precisando de pessoas humanas na área da saúde, né? A questão da própria medicina, a gente sabe, cada vez mais as pessoas saem dos consultórios, das clínicas frustradas, a quantidade de médico que passa diagnóstico para a gente sem olhar na nossa cara. Eu não tenho problema em falar a verdade, tá? Então, assim, uma coisa que eu acho que a gente precisa usar esses momentos aqui de comunicação coletiva, né? Porque estamos nós dois aqui, mas temos uma audiência muito grande, aproveitar de novo para agradecer, que nos prestigia, que nos assiste. Eu sei que eu falo por muitas pessoas aqui. É muito frustrante e eu acho covarde o profissional da área da saúde que não está na saúde pelo propósito de ajudar o próximo, que é isso que você falou, né? De você se sentir bem vendo a pessoa saindo do consultório com autoestima renovada, com um sorriso no rosto. Assim como eu vejo que o médico deveria se comprometer a ver a pessoa saindo, né, daquele tratamento, daquele atendimento, melhor do que entrou. Porque muitas vezes também são questões simples, né? Quantas vezes a gente chega, você que é mãe, né, com uma criança doente e tal, às vezes é uma questão simples que não dá o suporte que precisava. Então, parabéns por essa sua postura. Tomara que tenhamos cada vez mais profissionais, né? Não sei se vai perpetuar aí a profissão para os filhos. Se for, já falo, olha, que entre realmente para fazer a diferença mesmo, porque não dá para não ser assim, né? Hoje em dia, eu acho que os profissionais, né, estão muito no automático e vivem muito, às vezes, nem é relação em dinheiro, mas é tão automático você ganhar, pagar, ganhar, fazer, que esquece, sabe, do porquê, do propósito do profissional estar ali. Quando eu falo muitos profissionais, é porque eu posso colocar no dedo os profissionais que eu falo assim, nossa, que orgulho daquele profissional. Porque eu tenho orgulho real. Eu tenho orgulho real dos profissionais que trabalham comigo. Se eles estão comigo é porque eu tenho orgulho deles e eu não me canso de falar isso para eles saberem a importância que eu dou na profissão deles. Então, quando chega qualquer paciente para mim, por mais que eu tenha falado, olha, procura um profissional que vai fazer, tem que fazer isso com microscópio. Então, eu vou te passar os profissionais. E chega para mim e fala assim, não, Thalita, não me venderam isso. E aí, quando já chega falando assim, me venderam,
para mim já falo, então é venda, não é um tratamento, é venda. Então a odontologia, quando eu falo que ela é indicação, é por isso, é por esses motivos. E quando eu vejo isso, me deixa muito triste mesmo, porque a odontologia é tão bonita para poder, sabe, simplesmente vender procedimentos. Sim. Então, é isso. Para mim, eu quero fazer o diferente. Por isso, foi muito difícil abrir o meu empreendimento, né? Que eu nem falo que eu sou empresária, porque eu não cheguei lá. Eu sou uma empreendedora. Mas o que precisa para chegar lá? Ai, não sei. Boa pergunta. Então, talvez você já tenha chegado e não está curtindo esse momento que você já chegou. Você tem um CNPJ? Tenho. Você paga imposto? Pago. Você muito. emprega pessoas? Sim. Isso já te faz empresária. Você já é uma empresária. Pois é, quando falo empresário, assim, parece uma coisa muito grande, né? Não, ao meu tamanho, 1,60, eu me sinto super empresário. Muito, de verdade. Porque o que faz a gente ser empresário? É movimentar a economia. Sim. Não é? Não é prestar um serviço, contratar pessoas, fazer a roda girar. Sim. E a grande realidade é que as pessoas que estão empreendendo, que são empresários e que estão aí movimentando e que, infelizmente, muitas vezes também as pessoas falam que o empresário está explorando as pessoas. Sim, existem empresários que exploram as pessoas, mas a grande maioria está batalhando todo mês para fechar a conta. Exatamente. É ou não é? É. Então, assim, pode bater no peito mesmo, se apresentar como empresária, que não tem nada de errado nisso. E eu falo para as pessoas, olha, a gente não tem que ter vergonha de ser empresário. A gente precisa ter vergonha de ter má conduta enquanto empresário. Então, se a gente estiver agindo errado, aí sim a gente precisa ter vergonha e refazer a rota, correto? Com certeza. É isso aí. Então, eu sou empresária. Você é uma empresária. Pessoal, o papo tá bom, né? Como diz o Tica, eu sou um eterno aprendiz do Tica. O Tica é muito legal, porque ele lembra pra gente essas coisas. O papo tá muito bom, o papo tá muito legal, mas a gente precisa lembrar que essas discussões que acontecem aqui, né? Esse momento que acontece aqui, ele é graças ao esforço de muita gente, como eu falei pra vocês. Então, mais uma vez, agradecer toda a diretoria do Simoseng, nosso presidente Tatu, tá? E agradecer também todo mundo que trabalha aqui para que esse episódio possa chegar até vocês. Tem muita gente envolvida, o Jean, Samuel, a Letícia, a doutora está aqui hoje como nossa convidada, nos prestigiando. O horário dela é super disputado, tem 2 meses que eu estou tentando trazer ela aqui, para vocês terem ideia. Ligamos para ela mais de 155 vezes para conseguir trazer. Então tem muita gente que se movimenta para que esse episódio aconteça. Então prestigia, comenta, compartilha. Sabe uma coisa que eu não entendo? Vocês comentam sobre um time de futebol que não sabe nem que vocês existem. E o canal do motorista cegonheiro, da família, que fala o assunto que é para vocês, muitas vezes vocês deixam passar. Então vamos repensar, vamos comentar, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos mostrar para o colega que está ali na boleia e que às vezes vai ter um assunto muito legal para ir ouvindo durante uma viagem. Não é verdade? Bora para frente então. Eu espero também todos os pacientes aí também tá comentando, falando, se expressando aí como que é a dentista aqui. Muito bom. Inclusive, ela falou pra mim que quem não curtir comentar, no próximo atendimento, ela vai fazer questão de dar uma cutucada um pouco mais fundo no dente, tá? Aquela cara ela vai deixar passar um pouquinho. Não foi? Foi. Foi não, gente. Tô brincando. Voltando na pauta da mulher. A dentista, né, é uma profissional que é muito exigida. Correto? Né? Você tem uma agenda sempre muito apertada, seus horários, eu tenho certeza, né? Até porque eu acabei de falar que sua agenda é muito disputada. E você tem filho para dar atenção, você tem marido para dar atenção. Acontece, e aí eu estou perguntando com toda a humildade de um homem que não faz a mínima noção disso. Né? A nossa posição é extremamente confortável na sociedade. Inclusive, rapidamente aqui, falar sobre o episódio da Deisiane, que esteve aqui recentemente, foi nossa última convidada. Ela trouxe uma frase que tem 6 dias que está na minha cabeça. Que ela trabalha viajando e ela falou que o filho dela fica com o pai. E quando ela está viajando, as pessoas perguntam assim, mas como é que você viaja? E seu filho, como é que fica? E ela falou, o filho fica com o pai, por que só a mãe tem que ficar com o filho? E foi uma coisa que eu vi que eu também cometi esse erro. Eu provavelmente seria uma dessas pessoas que perguntaria para ela, mas cadê seu filho? Meu filho está com o pai aí. Né? Por que a gente que é homem já automaticamente acha que o filho tem que sempre estar com a mãe? Então, dentro desse universo, como que tem essa sensação, assim, às vezes, que a gente ouve, né? Às vezes, não, quase sempre a gente ouve mulher falar que se sente culpada, às vezes, por se priorizar. E legal, assim, que não é priorizar para um lazer. É, às vezes, ficar um pouco até mais tarde no trabalho, né? Fechando uma conta, fazendo alguma coisa, atender um paciente que precisa ser atendido com urgência
e se sentindo mal porque não está em casa às vezes, ou porque não foi buscar o filho no colégio. Isso acontece mesmo? E se acontece, como que você lida com isso? A culpa, ela existe, né? Assim como nasce uma mãe, nasce uma culpa. Como é que é? Repete isso aí. Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Gente do céu, a gente tem que aprender muito ainda mesmo, tem jeito não. É difícil, mas eu acho que a gente tem que trabalhar sempre a mente para isso. E normalmente a gente nunca consegue, obviamente, porque quando a gente realmente vem a culpa, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso com ele para repor o que eu não fiz ontem. E isso fica na mente da gente. E aí é a importância de você ter um marido, um amigo, um parceiro. Porque os filhos não vão te acolher nesse momento, porque você está com culpa e nem ele sabe que você tem culpa. Sim. Mas o seu parceiro sabe. Então, é o momento dele te distrair, dele conversar. Não, amor, você já ficou tanto tempo com as crianças. Hoje você está fazendo para você não tem que se sentir culpada por isso. Então, a conversa com o seu parceiro, com o marido, faz toda a diferença também, ajuda muito. Mas, às vezes eu trabalho até às 9 da noite, então, às vezes eu deixo os meus filhos ou com a minha sobrinha, que mora do lado, ou com meu marido também viaja muito. Então, a gente faz pela família mesmo. Tudo que a gente faz é pela família. E a família é o seu suporte, é a sua força. Então, é isso. Fica mais fácil quando você tem um suporte. Legal, muito legal isso. Na sua visão, o que precisa mudar, falando para outras mulheres até, para deixar de sentir esse sentimento de culpa? Quando a mulher faz uma coisa para ela, ou quando ela decide, por exemplo, fazer um curso, como você falou, que nem toda mulher, obviamente, vai conseguir levar a família junto, né? Questão de agenda, questão de recurso mesmo. E às vezes a mulher fala, eu não vou no curso não, porque, poxa, meus filhos, tadinho, estão tão pequenos, vou deixar eles aqui. O que você fala para essa mulher? É difícil, né? Difícil falar isso para uma mulher. Mas quando você faz também o que você gosta, já ajuda um pouco. Eu falo que a culpa, ela vem momentânea. Então, quando esse momento de culpa, a gente nunca tem como tirar esse momento. Mas quando ele passa, você fala, nossa, que bom que eu fiz algo por mim. Eu fiquei um tempo sem trabalhar, né, porque eu queria curtir meus filhos pequenos. E quando eu voltei à minha profissão, eu falo, nossa, que bom, eu sou útil. E eu já estava sendo útil atrás. Claro. Mas, nossa, que bom, eu consigo. Nossa, realmente é o que eu amo fazer. Eu amo a minha profissão. Então, quando você ama o que você faz, a culpa, ela se torna momentânea. E é difícil falar para a mulher assim, não se sinta culpa, porque isso é natural da mulher. Ela se sente culpa. Ela se sente culpa porque a casa está suja, ela se sente culpa porque não conseguiu lavar um banheiro, que já tem uma semana que está sem lavar. Ela se sente culpa porque o marido viajou, o marido está em casa, mas não conseguiu dar uma boa noite para o marido, porque o marido dormiu mais cedo com as crianças. Ela vai sentir culpa porque é da mulher. Então, e é difícil trabalhar a culpa também. Porque a culpa, ao mesmo tempo que você tem ela, você já está feliz, você já esqueceu dela, vem outra culpa. Então, é saber viver mesmo. E é momento. Os filhos vão crescer, a culpa vai diminuir? Não, mas vai ser outro tipo de culpa. Vai ser outro... o adolescente. Você tem que saber conviver com isso, porque hoje meus filhos não são adolescentes, mas eu sei que eu vou passar por essa fase de levar menino para festa de 15 anos, de buscar em festa. Então, eu acho que é oração, sabe? A resposta final é essa. É pedir a Deus mesmo. Sabedoria para acalmar o coração. E é isso, é fazer a vida ficar mais leve, porque a culpa, ela sempre vai existir. E é difícil falar para a mulher não ter culpa. Sim. Ouvindo isso, a gente se sente ainda mais distante da consciência de tudo que vocês passam, né? De tudo que vocês, mulheres, passam. A gente realmente, que é homem, não tem plena consciência. Eu acho que a gente ainda está muito distante dessa consciência. Mas é bom, porque vocês são o nosso equilíbrio. Porque enquanto a mulher está pensando milhões de coisas,
o homem não está pensando nada, A mas nossa está capacidade ali, é bem limitada mesmo. mas está ali ajudando, entendeu? Ele ajuda a ser o equilíbrio, porque imagina se os dois fossem assim. Não daria certo. Sem dúvida. E agora, voltando um pouquinho na parte da odontologia mesmo, e novamente unindo isso com o assunto mulher, que é a pauta aqui, né, do nosso mês de março, como que você vê a capacidade da odontologia, né, da saúde bucal, da estética bucal, na promoção de uma autoestima mesmo da mulher, assim? E se você puder compartilhar alguma história que foi marcante para você, alguma coisa que aconteceu assim que representa isso, né? Porque é uma pergunta que eu faço, mas eu tenho muita convicção que, óbvio, é muito importante, né? Mas eu queria ouvir isso de uma profissional e não só da percepção coletiva mesmo. Na saúde bucal é muito difícil, porque muitas mulheres têm medo, muitas mulheres têm família, e aí quando se tem família, a prioridade é a família e não a mulher. Então eu vejo gente trazendo filhos, pai, marido, mas ela é a última a ser cuidada. E isso é da mulher. A mulher tem essa coisa de cuidar. Então, quando uma mulher senta na minha cadeira, eu dou muito valor para essa mulher que está na minha cadeira, porque a gente sabe que a vida da mulher se baseia em muitas coisas e não ela. Então, quando a mulher vem, nossa, Thalita, eu vim fazer um botox. Eu quero ficar bonita porque eu vou fazer meus 30 anos agora, ou eu já vou fazer meus 40, eu quero ficar assim, assim. Você vê, quando a mulher chega feliz, é muito mais fácil pra gente, mas quando a mulher vem triste, é mais difícil até pra gente, ou melhor, quando a mulher vem feliz, a gente sabe que ela vai sair dali do mesmo jeito. Mas quando ela vem triste, você sabe que você tem uma missão de transformar ela. Sim. Então, e é tão fácil transformar, porque uma limpeza que você faz, de uma mulher que tem muitos anos sem fazer uma limpeza, já é uma diferença muito grande. Anos? Você disse anos? É. Complicado, hein? Então, é difícil. É difícil falar de mulheres quando você fala assim, um caso, tantos casos. Tem casos felizes, tem casos tristes, tem caso engraçado, mas eu acho que o proporcionar as coisas para as mulheres, o tratar uma mulher bem, né, como ela merece, como ela precisa, já faz a diferença até na autoestima, porque ali você escuta ela, você consegue trazer uma higiene que às vezes ela está sem ter algum tempo. Então, só disso, só de uma conversa, é do básico, você já está ajudando muito. Outras, Thalita já tem aquele costume de fazer procedimentos e já vai no dentista, e aquela coisa. Então, quando ela chega te procurando, é a mulher que já está se cuidando ali, e tudo que você faz de novo é algo que ela já vai se amar, já está se amando, já está... É mais fácil. Então, você vê vários tipos de mulheres. E ali você vê o que essa mulher precisa. Essa mulher precisa de mais de uma conversa do que de uma limpeza. E ali você dá essa oportunidade para essa mulher. Então, cadeira de dentista também tem espaço para bate-papo. Tem. Não é só na manicure que elas botam a conversa em dia, não. Não mesmo. Houve muita reclamação dos maridos lá? Não. Que bom aí, ó, gente. O dentista do Simoseng falando que não houve reclamação de marido. Isso é sensacional para os motoristas que estão assistindo aí, hein? A mulherada não tá reclamando. É isso aí, ó. Pé na estrada que as contas estão em dia, tá tudo certo, tem pouca reclamação, né, doutora? É isso aí. Ao mesmo que tá reclamando, já tá elogiando. Então não é reclamação. Isso aí é só... O bate-papo natural. Bate-papo natural. É isso aí. Doutora, pra gente fechar, e não antes dessa mensagem final, eu queria ouvir de você, né? Você falou que muitas coisas interessantíssimas, eu tenho certeza que quem assistir vai conseguir aprender muito, mas eu queria que você deixasse uma mensagem de forma geral para as mulheres que estão nos assistindo agora, sobre esse momento, né, que a mulher está vivendo no mundo em si, né? Nós estamos em 2026, o mundo de 2026 não é o mundo de 10 anos atrás, né? Então,
muitas coisas melhoraram, outras pioraram demais, né? Pode-se dizer aí a questão do próprio feminicídio, que continua sendo uma pandemia. Eu não falo mais que, né, feminicídio é uma tragédia. Não, é uma pandemia. Todos os dias, tá, que a Laís trabalha comigo, a gente lá, todos os dias a gente se revolta ouvindo que uma mulher foi morta. Por outro lado, temos avançado com outras situações também. Você, mulher, qual mensagem você deixa para a gente fechar esse bate-papo nosso aqui, que foi muito legal, para todas as mulheres? O que você fala para elas? Eu acho que você, mulher, que ainda não tem um relacionamento, que é difícil, às vezes, até procurar um relacionamento hoje em dia, mas escuta seus pais, para aquelas que ainda estão namorando, escuta os pais, seja um amigo dos seus pais. Para aquelas que já são casadas, seja família, procura estar a mostrar para os seus filhos ou futuros filhos a importância da família, a importância de Deus no lar, a importância que tem o seu marido para você e para a família, porque eu acho que a base de tudo isso é a família. Se você é bem educado, se você tem uma base familiar boa, se você é amigo dos seus filhos, eu acho que isso diminui tudo isso que está acontecendo. Sempre pensamento positivo. Eu sei que tem os negativos que atrapalham, porque a mulher pensa milhões de coisas, mas tenta trazer toda vez que vir um pensamento negativo que deixa de lado e volta o pensamento positivo. Tenta deixar mais leve, sempre viver um dia após o outro e não pensando no futuro. Porque quando você vive um dia após o outro, você pensa como se fosse o último dia, eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida. O que dizer, não é, meus amigos, depois dessa fala sensacional, para fechar com chave de ouro esse episódio do Papo de Cegonheiro com a doutora Thalita, que é dentista aqui do Simoseng. Se você ainda não veio aqui se consultar com ela, já tá marcando bobeira, marca seu horário, vem pra cá, agenda. O mínimo que você tem que fazer é uma limpeza, não é, doutora? É isso aí. O mínimo, tá? Mas é quando você vier aqui que ela vai descobrir as outras coisas que você tem pra fazer, porque tem gente andando aí com a boca igual às obras do metrô. Então, vem rápido pra cá, marca seu horário, aproveita esse benefício sensacional que o Simoseng oferece para toda a categoria, né? Todo mundo, para toda a família cegonheirense. E mais uma vez também agradecer todo mundo que ajuda, que produz, que faz o Papo de Cegonheiro. Nosso presidente Tatu, toda a diretoria. Tica, já estamos com saudade de você. Volte logo. E acabei de descobrir que a doutora me falou que você só tem essa pele aí porque você fez botox, tá? Você escondeu isso de todo mundo. Eu tô revelando aqui para todo mundo agora. Abraço, gente. Valeu. Foi uma honra. Muito obrigado. Tchau, tchau.